Se o poder de decisão e organização do futebol brasileiro fosse transferido para os clubes, parêntese, liga, seria ideal terminar com os campeonatos estaduais para aliviar o calendário. Terminar não, mas remodelar completamente. Para mim, time de Série A que joga estadual tinha que entrar estadual para 4, 5 datas no máximo. Ontem eu vi uma ideia bacana do Hoje tem Mansur, 13, né? 14, o Paulista tem mais de 20. Pois é. Eu vi uma ideia, assim, bacana, não. A gente tem que analisar mais uma possibilidade do Mansur, que além de enxugar um pouco mais os estaduais, talvez a Copa do Brasil permitisse que só fosse um jogo só. Sim. De cara, você teria algumas datas disponíveis, né? É. Então, eu achei interessante, assim, a ideia. Claro que essa questão do mando de campo teria que ser discutida, se seria num sorteio pré-confrontos, né? Na Copa da Inglaterra, sim. Toda fase sorteio e aí vai na sorte, né? E aí, talvez até o elemento surpresa, na opinião dele, aí eu fiquei reflexivo, quase que concordando, ele ficaria mais potencializado, porque um jogo só 90 minutos, você não tá bem, tem uma expulsão e tal, às vezes o time menos favorito acaba levando. Sabe por que o campeonato estadual é ruim? A Carabao, a Copa da Liga. A Copa da Liga. Ó, rapaz, sabe por que o campeonato estadual no Brasil é ruim, tirando o Paulista? Tirando o Paulista, porque o Paulista vive numa bolha. Mas mesmo assim, eu acho o regulamento ruim. Não, o É muito jogo. É muito jogo, e assim, eles fazem de um jeito que os cabeças de chave são Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Todo mundo joga, menos dentro do próprio grupo, Isso. enfim, é data demais. Aqui no Campeonato Baiano, vão enxugar, que daqui a pouco acaba o campeonato. Porque você tem 9 jogos na primeira fase, quartas, semis e 2 jogos na final. Sim. São 13 datas. Não tem quartas, não. Não tem quartas, Não, são só semis, semis e final. Então vamos lá, não tem nem quartas, é verdade. Velho, São 13 datas. O grande isso. problema do campeonato estadual é o fato de que os principais times não têm pré-temporada. Você não consegue ver qualidade em nada. E aí os times do interior, como tem mais pré-temporada do que eles, vão pra onde? Vão pro choque. Não vão pra jogar. Vão pra poder ganhar na dividida, vão pra ganhar todo fechado, vão pra poder ir pra um jogo mais do corpo a corpo, mais viril. Então a gente não tem qualidade. A gente não tem como preparar um time pra uma temporada em uma semana, 10 dias, quando muito. Quando eu falei modelar estadual, e por isso que eu falei, para time de Série A, 4 ou no máximo 5 datas, pensando nisso. Eu acho que o calendário do estadual, ele pode ter uma extensão maior para as equipes que não jogam as principais divisões do futebol brasileiro. Você faz meio que um funil classificatório mesmo. Exato. Quem for melhor, chega para esse momento de decidir. Com os grandes. Enquanto os grandes estão se preparando. Exatamente. Velho, pegando o É um pouco do que acontece no Ceará, né? Com 5 datas brincando, você conseguiria fazer um quadrangular ou até mesmo o quarta semifinal. Isso, exatamente. Velho, na Inglaterra, você tem a Copa da Inglaterra, que é o campeonato mais antigo do mundo, que você coloca todos os clubes na Inglaterra. Começa com ligas semi-amadoras, aí começa os times da 9ª divisão, aí depois entram os times da 8ª e 7ª divisões, aí depois os times da 6ª, os times da 5ª, os times da 4ª, aí vai entrando depois os times da 3ª divisão. Os times da Premier League vão jogar a Copa da Inglaterra lá na frente. E é um jogo só. Velho, mas imagine que os caras estão disputando a Copa da Inglaterra lá de trás. Os times da primeira divisão, evidentemente, que tem que ter alguma vantagem. São os grandes times, Sim. pô. Então você tem algumas histórias que eles chamam das histórias de Cinderela, né? De time da 6ª divisão que chegou até as 8ª. Time da 5ª divisão que conseguiu chegar a uma semifinal. Um time da 3ª que bateu ali umas quartas, semifinal. Mas ele vem remando de acordo com o seu nível dentro da federação, né? Do seu estágio do país. Então aqui, eu já falei essa tese, que campeonato estadual poderia começar, velho, sabe, em outubro do ano anterior. Tem clube agora que tá fazendo o quê? Nada, parado. Aí tem que inventar a Copa disso aqui. Um cadeado, tá lá a sede trancada. Não tem calendário nenhum. Aí você começa o calendário dos times do interior em outubro, começa a jogar. Outubro, novembro, em dezembro vai haver uma pausa. Depois vem janeiro. Aí você consegue fazer com que 4 times se classifiquem. Em vez de você ter Série A e Série B, você fazia um campeonato baiano grandão, com 12 equipes do interior. Onde 4 iriam se classificar. E Bahia e Vitória iriam entrar onde? Nesse hexagonal, sabe? Algo do tipo. Porque aí, velho, você dá tempo, Fabrício, de Bahia e Vitória se prepararem e você dá calendário para os times do interior poderem jogar. O que acontece? O futebol brasileiro se organizou bem mais se a gente pegar 10, 15 anos atrás. Hoje tem 4 divisões, né? Então, assim, quando a gente vai pro estadual da Bahia, por exemplo, você tem Bahia e Vitória na Série A, né? Às vezes, eventualmente, um tá na A, outro tá na B. Mas você tem outros 3 representantes que disputam a Série D. Esse ano, por exemplo, a gente tem, né, Jequié, Juazeirense e Barcelona de Ilhéus. Então, metade da tabela do campeonato tem calendário, primeiro semestre e segundo semestre. Acaba tendo esse calendário.
Então eu vou mais na ideia de você ter uma edição no ano correto, a partir de janeiro, fevereiro, ainda que essas equipes comecem a se preparar em outubro, novembro, dezembro. Você tem esse primeiro momento de jogos, 5, 6, 8, 10 datas só com os times do interior, como vocês também colocaram, e aí a reta final do campeonato você adiciona os grandes, porque como você disse, Pedro, eles precisam ter alguma vantagem. Você tá na Série A, você não vai ter que fazer toda aquela jornada desde o início. Então assim, a solução para os estaduais seria manter datas para os times do interior, para que eles tenham esse primeiro momento de calendário também preenchido, e colocar os times grandes depois. E vejo também que no enxugar maior de calendário, porque se você for para a sequência aí, viu, tem Copa do Mundo ano que vem, né? Depois tem a outra Copa do Mundo, né? Porque tem a feminina. Sim. Aí depois você tem outro Mundial de Clubes, assim, Isso. você sempre vai ter o calendário apertado. Então, a tendência é essa mesmo. há de se pensar em diminuir os estaduais, ou pelo menos pros grandes, e também talvez mais ideias como a que eu ouvi ontem, que eu achei interessante, a Copa do Brasil com jogos únicos. Eu já disse diversas vezes, cara, só pra poder não perder o gancho. A temporada desse ano, pode se preparar. Pode se preparar. Vai ter jogo Natal e Réveillon adentro. Olha o que eu tô dizendo. O Bahia, Olha o que eu tô dizendo. O Bahia Claro, já fez. Claro que vai O Bahia já fez. Lógico que usando três os primeiros jogos do Baiano sem Rogério Ceni, sem a equipe principal, mas o Bahia já fez um campeonato brasileiro de jogos oficiais nessa temporada. Impressionante, né? Um campeonato, 38 jogos. exatamente, São perfeito, 2 Cássio. turnos de campeonato brasileiro. Impressionante. É muita coisa.